Paraíso FM. Paraíso em Debate. Os assuntos que interessam a você. Saúde, educação, mercado de trabalho, tecnologia. Paraíso em Debate. Debate. Bom dia, Sobral, bom dia, Zona Norte do estado do Ceará. Estamos começando mais um Paraíso em Debate pela nossa Rádio Paraíso FM 101,1. O Paraíso em Debate vai ao ar também no Facebook e no YouTube do Sistema Paraíso. Nós também estamos no sistemaparaíso.com, nosso portal de notícias. Siga as nossas redes sociais. Siga o Instagram do @Sistema Paraíso e fique por dentro de muita informação, de muita notícia dos bastidores desse que é o maior sistema de comunicação do interior do estado do Ceará. O Paraíso em Debate vai ao ar graças à nossa incrível equipe técnica, capitaneada por Ademir Torres e Nazion Frota. Este programa tem produção de Lohana Melo e a apresentação do nosso queridíssimo jornalista Marcelino Júnior. Bom dia, Marcelino. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos que nos acompanham nas ondas do rádio, também como espectadores no Facebook, na internet, não é isso? Nós vamos falar hoje sobre filosofia, né? E ver como é que a filosofia pode nos ajudar em momentos de crise. A gente vai tentar aqui desencantar um entrevistado, que é o pastor Evandro Cunha. A gente tentou na outra oportunidade, mas acabou não dando certo porque ele teve um problema com a internet. Enquanto isso, eu vou apresentando já ele aqui para vocês irem conhecendo um pouquinho, né, do pastor. Vamos falar com o pastor Evandro Cunha, ele que é doutor em filologia pela Universidade de Barcelona, é filósofo e teólogo. O Evandro Cunha também é especialista em ética política pela Universidade Federal de Alagoas, além de professor no NINTA, de Direitos Humanos, no curso de Direito e Teologia. O convidado também é escritor, palestrante e capelão associado. Pastor Evandro, o senhor já está no ar? Sim, já estou. Deixa eu ver aqui a câmera. Pronto, ligue sua câmera, a gente está lhe ouvindo bem. O senhor nos ouve? Sim, estamos ouvindo bem. E vocês estão me vendo? Ainda não, mas já o Nazion vai lhe colocar no ar. Pronto, agora sim, deu certo. Sim. Rapaz, já estava preocupado, pastor. Ia fazer uma sessão, ia levar para a sessão de descarrego. Depois de 2 horas de produção aqui, não sair minha cara, aí realmente seria uma lástima. Apanha daqui, apanha da acolá, a gente aprende, né, pastor? Professor, o senhor está bem, viu? O senhor está muito bem. Pronto. Dá para fazer aí fazer a média. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Paraíso em Debate aproveita a oportunidade para lhe pedir desculpas em virtude dos nossos problemas técnicos da última vez que nós tentamos lhe entrevistar, certo? E agradecemos sempre a sua disposição em conversar conosco, viu? Muito obrigado mesmo. Eu gostaria... Ok, querido. Eu gostaria que não, desculpa, mas eu gostaria que nós começássemos, viu? O senhor explicando um pouco, né, para quem está em casa, que está nos ouvindo, sobre o que é filosofia. Bem, essa realmente é uma pergunta muito importante. Parece ser algo simples, né, mas não é, porque até mesmo entre os filósofos existe muito debate em torno disso. Existe até mesmo conceitos, né, divergentes do que seja filosofia, para que serve, se serve realmente para alguma coisa ou não. Mas em termos gerais, assim, para a gente ter uma noção prática, né? A filosofia é a arte de pensar, né? A arte de pensar. Mas alguém poderia dizer, mas todos nós pensamos, né? Todo ser racional pensa, né? Mas é o pensar de forma crítica, né? É o pensar de forma analítica, é o pensar fazendo perguntas. É um adulto fazendo perguntas de criança, né? Então, isso é muito importante porque sem a pergunta, sem a indagação, é impossível fazer filosofia. Os antigos gregos falavam que a filosofia nasce do assombro, né? E o assombro significava aquela admiração, aquela indignação que você tem diante de um fenômeno, né? Você está diante de um fenômeno e aí você fica ali fascinado com aquilo e você, a partir daí, você começa a fazer uma reflexão crítica sobre a filosofia. Então, nesse aspecto,
todos nós, seres humanos, somos seres pensantes, né? Mas nem todos são filósofos, né? Porque para ser filósofo é necessário você fazer esse exercício de pensar crítico. E o que é pensar crítico? Fazer perguntas. Entendeu? Pastor, nas ciências, muitas vezes, não é isso, Adriano? Muitas vezes a ciência, na verdade, ela é construída sobre teorias, não é isso? E geralmente uma teoria sobrepõe a outra e aí vem o avanço. Na filosofia, tendo em vista que foi criada há mais de 2000 anos, né? Muito tempo atrás, quer dizer, também ocorre o mesmo? Uma filosofia, ela se sobrepõe a outra, uma forma de pensar se sobrepõe a outra e aí vem um avanço? Exato, isso aí, em filosofia também, em história da ciência, a gente chama de paradigmas, né? Que é aquele conjunto de ideias que predominam durante um bom tempo, que serve para atender os anseios da comunidade pensante daquela época e depois é substituída, né? Agora, ontem mesmo estávamos mais de meia-noite conversando com o professor Sobreira e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Que, na verdade, os gregos foram tão geniais que a filosofia que veio depois dos gregos, em boa parte, é uma repetição, né? É uma repetição por ângulos diferentes, né? É uma repetição fazendo questionamento, às vezes negando afirmações do passado, mas de coisas novas realmente foram poucas coisas. Os gregos tiveram realmente uma genialidade que, se você estuda a história da filosofia, você vai perceber que rompimento, né, como você está falando aí, só vai acontecer dos gregos, digamos assim, dos pré-socráticos, depois vem Sócrates, Platão e Aristóteles, que é o período que a gente chama aí de período clássico, né? Aí depois vem o período helenístico, que é o período da filosofia mais prática, aí nasce ali a patrística, aí entra o período medieval, que na verdade, se você for analisar, Santo Agostinho é uma repetição de Platão, né, pela ótica cristã, Tomás de Aquino é uma repetição de Aristóteles. Aí você vai ter um rompimento, Marcelino, com René Descartes, né? Com René Descartes você vai ter um rompimento, aí depois você vai ter um outro rompimento com Kant, você também tem outro rompimento, aí depois você vai ter com Karl Marx outro rompimento, e com Wittgenstein é outro rompimento, que é o rompimento da linguagem, né? Então eu diria que foram esses momentos marcantes, né? Mas o restante são reflexões interessantes, tudo bem, mas como você falou, esse rompimento do paradigma foram poucos na história da filosofia. E o interessante, né, Adriano, você como historiador, é de convir que a nossa base, né, da nossa sociedade ocidental está realmente em cima, não é isso? Eu digo assim, a filosofia grega, não é isso? Ela que nos dá a base, né, para esse pensamento de hoje, né? Sem dúvida, Marcelo. Historicamente falando, inclusive, nós tivemos movimentos que foram de importância gigantesca, inclusive para a formação do próprio pensamento ocidental, né, que nós temos. A sociedade contemporânea, essa que nós vivemos atualmente, ela se tornou possível graças a dois movimentos de cunho filosófico. O primeiro foi o Renascimento Cultural, né, oriundo do final da Idade Média, né, e posteriormente nós tivemos o Iluminismo, né, ali no final do século XVIII, dois movimentos de importância gigantesca para embasar esse pensamento. Eu concordo absolutamente com o que o professor está a nos falar, professor Evandro, né, o pastor Evandro, de que toda a base filosófica, ela de fato tem, né, como raiz exatamente os gregos, né? Professor, enquanto a Nietzsche, né, que a gente chama de filosofia da martelada, né, você não acha que também não seria uma outra ruptura? Mas veja, o rompimento de Nietzsche é um rompimento mais epistemológico do que do método mesmo, né? Do método. O que houve ali foi, digamos assim, uma inversão, né, de valores, né, porque a grande sacada do Nietzsche é a crítica dos valores, né, digamos assim, mas é diferente, digamos, do Wittgenstein, né, é diferente do René Descartes, porque, por exemplo, René Descartes foi aquele camarada que ele colocou a razão como sendo... Aí você diz, mas a filosofia não foi construída pela razão? Sim. Mas a gente deve lembrar que durante o período, você que é historiador sabe, né, que no período da Idade Média, a igreja, né, se apossou da filosofia
e o pensar era o pensar cristão, né? E quando eu digo cristão, era o cristão católico, né? Ali policiado, né? Você não havia liberdade de pensamento, né? E com René Descartes, né, foi possível o pensamento autônomo, né? Por isso que se diz que a subjetividade, como nós a conhecemos, ela nasce com Descartes, né? Com aquela frase memorável dele, né? Penso, logo existe, apesar que a neurociência hoje tem uma ideia bem distinta, né? A neurociência diz que sinto, né? Sinto e logo existo, né? Mas é interessante porque ali nasceu a autonomia do sujeito como nós conhecemos hoje, né? Então só seria, né? O Nietzsche só foi possível, Wittgenstein, Heidegger também, né? Que você que eu esqueci até de mencionar que Heidegger também foi um filósofo assim pontual na história da filosofia, mas esses saltos, né? Eles foram um pouco. O Nietzsche, como volto a repetir, foi ele fazer esse questionamento dos valores, né? Por que é que nós acreditamos como acreditamos, por que é que nós nos comportamos como nos comportamos, e devemos lembrar que Nietzsche foi o primeiro filósofo profissional, digamos assim, da modernidade, é um professor, literalmente, era um filólogo, né? Então isso me deixa orgulhoso, né? Juntamente com Karl Marx, que também tinha afinidade com a filosofia, mas Nietzsche era de formação realmente filológica clássica, né? E ele vinha de uma família de pastor luterano, né? Ou seja, ele tem ninguém, assim, do ponto de vista psicanalítico, né? Possivelmente ele deve ter tido uma relação muito problemática com os pais, porque ele cria uma filosofia completamente crítica do modus operandi cristão, né? Então é conhecido aquele livro dele, né, o Anticristo, né, onde ele faz ali uma crítica radical, né? Quem é historiador, você conhece muito bem, que ele faz uma crítica radical do cristianismo, mas ao mesmo tempo é um filósofo que eu me identifico muito com ele, né? E é um daqueles filósofos ateus, né, que eu admiro pela coragem que ele teve de questionar os valores, entendeu? Porque nós estamos vivendo hoje, Marcelino, numa época onde a hipocrisia impera, né? Principalmente no meio religioso, né? A hipocrisia impera de uma moralidade superficial, né? Falsa, e Nietzsche nesse aspecto traz o seu martelo, né? Como o professor mencionou, ele traz o seu martelo e ele quebra, né? Ele incomoda porque ele vem para quebrar essa hipocrisia que existe, né? Por exemplo, eu estava comentando um dia desse na sala de aula de psicologia com um colega que é padre, né? Acerca do aborto, né? Que é um tema que eu sou professor de direitos humanos, a gente está sempre lidando com essa questão desses temas éticos, né? E aí o padre falava, né? Não, coincidentes a questão do movimento pró-vida, que em tese, né? Eu sou contra o aborto em tese, né? Mas há situações singulares, né? Que o Machado aí do Nietzsche, ele funciona bem. Por exemplo, a gente estava comentando nessa ocasião, na sala de aula, aquele incidente que houve aqui no Brasil, da menina que foi violentada pelo tio. Vocês lembram disso aí, né? Sim. Ela foi violentada, que engravidou, né? E trouxeram aqui para Recife, e houve aí o aborto, etc. E um grupo de cristãos pró-vida, né? Foram para a porta do hospital, né? Fazer um protesto, né? Aquela coisa toda, e a gente estava debatendo sobre isso. Eu disse, veja como isso é interessante. A gente tem uma preocupação, digamos assim, um tanto exagerada com esse tema do aborto, e a gente não quer saber daquelas crianças abandonadas, né? As crianças que já nasceram, né? Que estão aí, né? E que a gente não quer saber delas, né? Aí eu vi uma mensagem na internet que me chamou a atenção. Era um casal de cristãos, né? Com aquelas faixas pró-vida, indo para uma passeata pró-vida, né? Contra o aborto, e no meio do caminho tinha umas criancinhas de meio de rua, as meninas pedindo esmola, né? Aí a charge colocava assim, dizendo assim, vocês não importam, porque vocês já nasceram.
Veja, então, o Nietzsche, numa hora dessa, né, serve realmente para quebrar esse tipo de hipocrisia, né, porque se estamos falando de vida, então temos que falar de vida integral, né? Então, realmente Nietzsche foi um filósofo importantíssimo, sem dúvida alguma, né? Houve um rompimento, sim, na questão do foco dele, né? Mas não é um rompimento, por exemplo, como foi o do Karl Marx, né? O Karl Marx, que ele inverte a lógica, né? Ou como foi o de Wittgenstein em questão da linguagem, né? Que coloca a linguagem como um centro da filosofia moderna, né? Então, realmente foi importante, né? O Heidegger também foi importante, mas eu considero René Descartes, Karl Marx, Kant, né? E Wittgenstein 4 momentos realmente singulares demais na história da filosofia. E tome martelada na cabeça da hipocrisia, não é isso, Adriano? Meu querido, me responda uma coisa, entrando mesmo no tema, de que forma a filosofia pode nos ajudar em momentos de crise, pastor, ainda mais nesse momento de crise mundial, que é a questão da pandemia? Ela pode nos ajudar de 2 formas, né? Ela pode nos ajudar como auxiliando no pensamento crítico, né? Ou seja, o que está por trás disso, né? E a outra de forma existencial, né? O que é que eu posso aprender diante dessas coisas, né? Então são duas vertentes, eu acho que a filosofia nos ajuda muito. A primeira é a questão, o que é que está por trás disso? De onde veio isso, né? Quem é que está ganhando com isso, né? O pessoal fala muito aí da China e é realmente de se estranhar muito, né? Não sei se quantos de vocês possivelmente estão acompanhando, né? E é muito de se estranhar como essa coisa sai da China, o problema sai da China, a solução também sai da China. A China está faturando altíssimo em cima de tudo isso, tem comprado porções significativas do petróleo mundial nesse período. Ou seja, a filosofia nos ajuda nesse momento a fazer perguntas, poxa, o que está havendo, né? Alguém poderia, mas isso parece teoria conspiratória. Pode ser uma teoria conspiratória, né? Mas como dizia Guimarães Rosa, é bom desconfiar das coisas, né? É bom desconfiar. Aí trazendo para a nossa realidade do Brasil, né? Por que não houve um projeto, né, de prevenção dessa doença? O que é que está acontecendo no Brasil? Essa luta do governo federal e os governos municipais e estaduais, né? Então a filosofia nesse momento nos ajuda a ficar alerta e não ficar preso a ideologias partidárias, né? Porque a ideologia partidária, ela nos impede de enxergar os fatos como eles realmente são, né? Então, enquanto o mundo está dando os braços, né, países, né, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, né, eles se unem para combater, aí no Brasil não, eles aproveitam para fazer uma briga política, né? Então fica aquela briga, enquanto isso o povo morrendo. Então a filosofia nesse momento, nesse aspecto, ela ajuda a gente a fazer perguntas. Quem é que está por trás disso? Quem são esses responsáveis? E etc. E por outro lado, ela é importante a questão existencial, porque as pesquisas têm mostrado, né, que depois do isolamento social, muitas pessoas entraram em crise, né, em crises existenciais. Por exemplo, né, casais que viviam bem porque passavam dias separados, cada um trabalhando, né, e agora estão debaixo do mesmo teto, passando muito tempo. Veja que coisa interessante, né? Quer dizer, ao invés de você ficar feliz porque está perto de alguém que você ama, né? E aí você agora, o objeto do seu amor vira agora um motivo de conflitos, né? Então, a filosofia, num momento como este, né, nos ajuda a fazer uma reflexão acerca da família, acerca das relações familiares,
Por que é que eu estou casado? Né? Por que eu estou ao lado dessa pessoa? Será que é por interesses além do amor? Porque se a presença dela está me deprimindo, né? Então alguma coisa está errada nessa relação, né? Se eu passar tempo com a pessoa que eu amo, né? Está me deixando triste, está me deixando irritado, está tirando a minha paz, né? Tem alguma coisa. Então, esse momento da pandemia, a filosofia nos ajuda a fazer essa análise crítica sobre a nossa vida, sobre o nosso papel na família, né? A nossa importância dentro da estrutura familiar, a importância da família na sociedade, porque vocês sabem que o pensamento socialista, né, que tomou conta do mundo durante muito tempo, né, hoje está em certa crise, mas o pensamento socialista ele tem três pilares, né, que são muito interessantes, que é um discurso contra a propriedade privada, contra a religião e contra a família tradicional. São três focos que o movimento socialista, marxista, seja como você queira chamar, eles enfocam, né? E nessa pandemia, a gente está percebendo, a filosofia nos ajuda a perceber a importância da família. Né? Como a família é importante. O que seria de nós sem a família nesse momento, né? O que seria de nós sem a religião? Quando eu falo da religião, eu gosto mais de usar o termo da espiritualidade, né? Porque a religião é um termo muito reducionista, muito igrejeiro, né? Muito fundo de quintal. A espiritualidade, então a gente percebe a necessidade da espiritualidade para a gente superar os momentos de crise, porque é impossível viver sem crise, Marcelo. Não, e o É impossível viver nesse mundo sem crise. Não, claro, a crise então, é que nos move, né, para mudarmos. Nos ajuda a esses dois aspectos. Exato, Adriano, interessante também essa questão da construção humana, não é isso? A gente fala assim muito em natural. Ah, não é natural. Gente, se está na natureza, eu acredito que não sou biólogo, né? Mas é natural. Mas a gente tem que separar o natural biológico do natural criação social, né? Porque se a gente for perceber, amor não existia até certa parte da humanidade. O amor que a gente entende hoje, né? Então, a gente tudo é construção, família, né? Não é isso? O ser humano vai se construindo, vai construindo as suas relações, não é isso, Adriano? Exatamente, é a construção de conceitos também, né? Porque isso. Assim, o conceito de amor ocidental, ele é diferente do conceito de amor, por exemplo, para os orientais. E não sei se a forma de sentir, que eu tô falando de sentimentalidade é uma outra história. Certo, mas a construção conceitual também é bastante diferenciada. Viu? A forma que os filhos eram vistos na família, a forma de encarar o emprego, quer dizer, tudo não é natural, isso é construído, né? Exatamente, viu? Pastor, olha, nós vivemos num país onde, lamentavelmente, as pessoas elas entraram num binarismo intelectual que é impressionante. Se não é um, é zero. Né? Existe essa dicotomia, essa divisão, essa bipolarização de extremos, né? É a direita contra a esquerda e por aí vai. E o que se fala muito atualmente é a questão de ideologia. Eu queria que o senhor, se puder, nos explicasse o que é ideologia, mas eu queria que você fizesse isso já após o intervalo, tá bom? Ok. Muito obrigado. O Sistema de Comunicação Paraíso chega para ampliar o alcance do rádio em Sobral e na região norte. Toda a programação que sempre foi sucesso de público e crítica, agora está presente numa plataforma de comunicação ampla e dinâmica. A novidade nesse pacote que reúne notícia, entretenimento e utilidade pública com qualidade e credibilidade é a TV Web, onde você tem acesso à nossa programação diária. E o que nós vamos fazer aqui é justamente agregar a televisão ao que já vem existindo há muito tempo com a chegada da internet. Trazer esse grande veículo para dentro dessa plataforma. Então a gente vai continuar oferecendo entretenimento com a programação de qualidade que a Paraíso FM já oferece com seus programas de rádio, que serão veiculados por essa TV. Nós teremos um espaço também para uma programação local, que ela vai crescendo aos poucos. Conforme a gente for ganhando espaço, a gente vai continuar assim, trazendo qualidade, entretenimento e vários outros temas importantes para a nossa cidade e para a nossa região. A Rádio Paraíso FM, com seus 31 anos de criação, mudou para estar muito mais perto de você.
mudando agora para o sistema de comunicação Paraíso, onde a gente vai trabalhar tanto com rádio web, como web TV, né, com sistema de portal, ou seja, a rádio vem se inovando cada vez mais, né, sempre prezando pela qualidade da informação, trazendo boa informação para os seus ouvintes, sempre com ética e responsabilidade. Essa mistura do rádio, da Web TV e do portal de notícias, com certeza vai marcar muito aqui para Sobral e região. Então iremos desenvolver muitas campanhas publicitárias, muitas promoções, muitas campanhas comerciais, e quem vai ganhar com tudo isso é o nosso empresariado local. E toda essa novidade é resultado de planos idealizados e postos em prática pela diretora do Sistema de Comunicação Paraíso, Islana Rodrigues. Como diretora da Rádio Paraíso, do Sistema de Comunicação Paraíso, eu gostaria de convidar você, que de repente já nos ouve através do rádio, ou se ainda não nos ouve, nos ouça. Venha fazer parte do rádio, da Rádio Paraíso. Venha fazer parte também das redes sociais da Paraíso, através do Instagram, Facebook, YouTube, através do nosso site, que é o nosso portal de notícias. Então venha fazer parte da família Paraíso você também. Então continue conosco, ouvindo e acessando a programação da rádio feita para você. E uma das novidades são as mídias sociais, e você ficará por dentro de tudo que está rolando aqui no sistema. E eu convido você para seguir o nosso Twitter, o nosso Instagram e curtir a nossa fanpage, Sistema Paraíso. FM 88-9983-4349. Feita pra você, Paraíso FM. Paraíso em debate. Paraíso em debate. Estamos de volta com o Paraíso em Debate pela nossa Rádio Paraíso FM 101,1. E hoje numa grande entrevista com o pastor Evandro Cunha, que está aqui falando sobre filosofia. Está sendo uma aula maravilhosa, viu, Marcelino? Com certeza. Queria lhe parabenizar, como sempre, você trazendo convidados de altíssima qualidade, como tem sido costumazmente os convidados aqui do Paraíso em Debate. Parabéns, mais uma vez. Viu?
Marcelino, e a pergunta que ficou, pastor, foi com relação ao tema de ideologia, né? O que é isso? Bem, na língua portuguesa a gente costuma dizer que existe duas categorias de entender uma palavra, né? Que é a denotação e a conotação, né? A denotação é aquilo que está escrito num dicionário, né? E a conotação é aquilo que o autor dá, né, na medida que ele quer usar aquela palavra. A palavra ideologia, né, ela vem de ideias, logicamente, mas ela tem várias definições dependendo do autor, né? Principalmente hoje em dia, quando se fala no meio de ciências sociais e humanas e fala de ideologia, geralmente se analisa a ideologia do ponto de vista daquilo que Karl Marx entendia por ideologia. Mas, no sentido geral, ideologia é um conjunto de ideias, né, de conceitos, que é muito semelhante àquilo que a gente chama de paradigmas, né? Só que a ideologia, por exemplo, né, algum tempo, no período da escravidão, né, havia aquela ideologia de que os negros eram seres inferiores. Alguns teóricos chegavam ao ponto de dizer que não poderia entrar na categoria de seres humanos, né, juntamente também com os índios, né? Então, era uma ideologia prevalecente, isso mesmo entre os intelectuais da época, né? Então, todo o processo judiciário, né, toda a política, todos os sermões, inclusive, feitos naquela época, né, refletia essa ideologia dominante, né, esse paradigma dominante. O caso de Padre Vieira, aqui no Brasil, né, que é uma figura que eu amo demais, tenho os sermões dele em casa, e um dos grandes pensadores da história do cristianismo, mas o Padre Vieira ele era muito simpático em relação aos índios, mas quando falava, por exemplo, dos negros, né, ele dizia que os negros tinham nascido com o mesmo destino de Jesus, ou seja, de sofrer, né, e que assim como Jesus sofreu e sem reclamar, né, Jesus morreu na cruz sem reclamar, os negros também deveriam suportar as chicotadas nas costas com a mesma abnegação que Jesus teve. Então veja, como a ideologia afeta até mesmo os sermões das igrejas, né? Nos Estados Unidos, essa mesma ideologia racista, né, ela prevaleceu nas igrejas protestantes. Aqui eram católicos, lá eram protestantes, né? E o discurso era o mesmo, né? O discurso era o mesmo, né, de tal modo que a pior coisa de uma ideologia é quando você consegue fazer com que as pessoas acreditem nela, né? Porque ela sozinha ela é inofensiva, né? Mas quando ela consegue esse poder de fazer com que você acredite naquilo ali, aí realmente é um problema sério, né? Um problema muito sério, né? Então, nós temos no Brasil, na história do Brasil, várias ideologias que foram se formando, outras que foram substituídas, mas no geral é isso, né? Esse conjunto de ideias, que são várias ideologias, né? Ela muitas vezes ela tem um grau assim mais refinado, né? Dependendo do que ela propõe, né? E muitas vezes ela tem algo assim muito até rústico, né? Como se fosse um senso comum, né? Quem não lembra de expressões como essa, lugar de mulher na cozinha, né? Isso era uma ideologia que durou durante muito tempo, né? A ideologia do crime de honra, acho que você estuda direito, né? Eu esqueci o nome do outro colega aqui. Adriano, pastor. Adriano. Sim, sou seu aluno. Direito, né, Adriano? Sou sim, do NITA. Do NITA, eu lembro que já tive a oportunidade de assistir uma palestra vossa, muito boa por sinal, viu? Tá certo. Então, o que acontece? Você lembra que até um tempo atrás no Brasil havia uma ideologia jurídica do chamado crime de honra, né? Isso. De crime de honra. Então, perceba como uma ideologia, ela em si mesma é inocente, né? Só como uma ideia, mas quando ela consegue fazer com que as pessoas acreditem, ela pode realmente causar um dano tremendo. Agora, toda ideologia é negativa? Não, né? Existem também essas ideologias no sentido mais amplo, né? Todos nós temos o nosso conjunto de ideologias, né? Todos nós temos.
a forma, porque a ideologia também tem muito a ver com a forma como nós vemos o mundo, né? A nossa cosmovisão, como se diz em filosofia, né? Então, a ideologia, repetindo, a ideologia é um conjunto de ideias, de conceitos, né? Ela pode ser positiva ou negativa, né? Mas em si mesmo ela é inofensiva, né? Mas quando ela consegue adeptos, né? Então aí realmente aí pode causar grandes danos, como foi a ideologia nazista, como foi a ideologia fascista e como foi a ideologia marxista na antiga União Soviética, né? E como é também na China ainda hoje, em Cuba, né? Então, ela pode trazer danos e danos realmente irreparáveis à sociedade. E não esqueçamos da fatídica ideologia de gênero também, né? Sim. Isso agora está bem contemporâneo, né? Com certeza. Pastor, nós temos agora, aqui um ouvinte. Existe realmente esse lado negativo que você mencionou, né? Mas existe também, por parte nossa, né, de religiosos, a ideologia do preconceito, né? A ideologia da falta de respeito, né, pelas opções das outras pessoas, né? Então, não é só de um lado, né? Realmente existe também, parece que a sociedade, como Adriano falou, parece que a sociedade no Brasil está muito polarizada, né? Adriano, eu gostaria de dizer uma coisa aqui. Eu estou trabalhando em um livro, né, chamado Epistemologia e Ideologia, né? E eu falo justamente sobre isso, né? Como as ideologias motivadas, né, pelas emoções, elas podem alterar a nossa concepção da realidade. Pessoal, isso aqui é seríssimo. Para vocês terem uma ideia, recente morreu Maradona, né? Todos nós conhecemos aí um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas, como disse o Adriano, nós estamos vivendo essa polarização ideológica de forma tão radical no Brasil, que naquele mesmo período, Pelé tinha autografado uma camisa para o presidente Bolsonaro. Não sei se vocês lembram desse incidente, né? Ele tinha autografado. Então, perceba o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. Pelé, o maior jogador da história do futebol. E não é ele que disse, são os especialistas que disseram, né? O atleta do século, não é apenas o maior jogador, mas o atleta do século XX, né? São do século XXI, é atleta do século XX. Um repórter da Globo disse certa feita que estava na Europa para fazer uma entrevista com Mikhail Gorbachev, né? O responsável ali pela perestroika, né? Pela desestruturação do socialismo na antiga União Soviética. E Gorbachev era o personagem da vez. Estou falando isso só para mostrar a grandeza de Pelé e as implicações da ideologia. Aí o repórter da Globo disse que todo mundo estava lá no salão esperando a presença de Gorbachev para fazer entrevista. Era o cara do momento, juntamente com João Paulo II. Eram duas grandes figuras na época. E nesse momento, chega quem no hotel? Pelé. Chega Pelé no hotel. O repórter da Globo disse, pessoal, acredite que se quiser. Todos os repórteres do mundo inteiro que estavam presentes saíram e foram entrevistar Pelé. E eu fiquei sozinho praticamente com o Mikhail Gorbachev. Dá para entender aí a grandeza de um cara como esse? Agora, veja, Maradona foi um cara extraordinário, sem dúvida, né? Problemas pessoais e tal, mas em campo foi demais. Mas como a polarização é tão grande no Brasil, aí, e Maradona era de esquerda, né? Aí o pessoal da esquerda no Brasil começou uma campanha ferrenha na internet para dizer que Pelé não jogou coisa nenhuma, que não foi o melhor jogador do mundo, e sim Maradona. Então perceba como essa epistemologia ideológica, ela é tão danosa que faz com que você negue a realidade dos fatos, das evidências materiais. Não tem como você pode não gostar de futebol, mas você não pode negar que Pelé foi o maior jogador de futebol do mundo, né? Então, só para encerrar isso aqui, perceba como essa questão da ideologia, quando ela é usada, né, de forma assim
partidária, patológica, como eu costumo dizer, isso pode alterar a nossa percepção, a forma como o nosso cérebro capta, percebe a realidade. Isso é uma coisa muito séria, né? Excelente. A minha paixão política altera o funcionamento dos meus neurônios. Com certeza, e a gente vai criando as famosas bolhas tóxicas, né? Nós temos, pastor, aqui no ar, o Fefeu, ele vai fazer uma pergunta, ele está por telefone. Fefeu, bom dia, meu querido. Bom dia a você. Fefeu, muito obrigado por esperar, viu, meu irmão? Sem dúvida, olha, eu passaria até o dia todo, porque quando a gente tem uma programação que tem um templo resguardado de justiça social, de verdade, né, e de realidade, a gente tem que esperar, observar, para depois fazer a nossa contemplação. Meu querido, depois dê sua contribuição, faça aí sua pergunta ao pastor. Parabéns em primeiro lugar a você e ao Marcelino, né, pela grandeza da aula de História e Filosofia. Só um questionamento, porque a filosofia, na verdade, somos nós em pé, andando com a nossa essência que recebemos da vida de Deus, porque, em primeiro lugar, a filosofia é Deus. Depois vem a sabedoria, que é essa filosofia, a verdade, o autoconhecimento, a liberdade, o que mais? A contemplação, a educação, o poder, mas esse poder com humildade, não é poder de dinheiro não, é poder de conhecimento. E aí eu pergunto ao pastor, a filosofia é puramente Deus que nos deu a vida? Ou tem alguma coisa? Porque tem gente que diz que Deus não existe. Na minha concepção, sim, porque eu aprendi a ler e escrever sem ninguém me ensinar. Quem me ensinou foi a transespiritualidade. Me sentei debaixo de um pé de 8,5, peguei um pedaço velho de papel e comecei a ler. E hoje eu sei fazer meu nome e sei discutir alguns assuntos. Deus é a própria filosofia? Obrigado, estou aqui na audiência. Parabéns, pastor, parabéns, Marcelino e professor Adriano Duarte. Pastor, só reforçando a pergunta do Fefeu, era a próxima pergunta que eu iria fazer, então casou bem aqui. Como é que a filosofia vê a religião e a ciência? Exato. Eu estou achando interessante aqui que eu acho que esse Fefeu não era jogador não, acho que deveria ser algum monge aí, né, algum do Tibete, né? O camarada aí fala bonito, né? Parabéns, viu, querido, pela pergunta. Na verdade, essa questão da filosofia e sabedoria, né, tem muita gente que confunde, né? Eu, particularmente, né, como teólogo e cristão, eu acredito que a fonte da sabedoria, nesse aspecto, a verdadeira filosofia está em Deus, né? Sem dúvida alguma, né? Agora, essa relação que o Marcelino está falando aqui da filosofia e da ciência, né? A gente deve lembrar, né, o Adriano, que é historiador, sabe disso aí, que na Grécia Antiga, aquilo que a gente chama de filosofia hoje, né, não é o mesmo daquilo que os gregos praticavam, né? Você pega a figura, por exemplo, de Aristóteles, que é chamada a máquina de pensar, né? Aristóteles escreveu de botânica, a filosofia da linguagem, a de política. História, ou seja, a filosofia era um leque de saberes, né? Essa especificação dos saberes, ela vai acontecer depois de René Descartes, né? Então começa a ver ali, a filosofia vai para um lado, a história vai para o outro, depois vem a antropologia, a sociologia, a linguística, a psicologia e etc, etc. Mas o filósofo grego, né, no momento ali, essas coisas se confundiam. Então, essa pergunta para nós hoje é importante, para eles nem tanto, né? Porque isso aí já fazia parte da discussão, né? A filosofia nasce como um rompimento da visão religiosa da realidade, né? Então, os fenômenos da realidade eram interpretados como milagres divinos, e os gregos tiveram a coragem de desafiar isso, né? Vamos pensar isso apenas pela razão. Agora, era uma filosofia ateia como é hoje? Não. Porque a gente sabe que não. Porque uma das maiores provas filosóficas acerca da existência de Deus é dada por Aristóteles, né? Na chamada do argumento que ele fala assim do ser imóvel, né? Porque tudo que se move, tudo que existe teve
um movimento, né? Teve uma causa. Então Deus seria o ser imóvel, né? Que filosofia seria aquele que não tem causa, né? Então, que os medievais utilizaram isso, né? Ou seja, a filosofia, a teologia, a ciência, elas andavam juntas sem nenhum problema. Então, durante toda a Idade Média, não havia também esse problema, embora houve, como disse aí o Adriano, com o nascimento aí da Renascença, do humanismo, do iluminismo, e a revolução científica, começa sim uma separação entre o fenômeno religioso e o fenômeno científico. Mas se você estudar, se você olhar na história, você vai perceber que o avanço da ciência só foi possível porque eram pessoas religiosas. Tudo o que nós sabemos sobre genética, tudo isso que os cientistas estão fazendo agora com as vacinas, buscando aí uma solução, não se esqueça que quem deu a maior contribuição para que chegássemos nesse momento agora, capaz de produzir uma vacina, foi um padre chamado Mendel. Então, um padre que é o pai da genética, é um padre. E aí você vai ver na história da física, Isaac Newton, que era um teólogo, né, que passava mais tempo estudando teologia do que física e matemática, descobriram isso depois, né? E você tem Leibniz, e você vai ter o próprio René Descartes, né? Galileu, né? Que era... Sim, Galileu, exatamente. Que foi para a Inquisição, mas era um religioso e obediente à igreja de tal maneira que a filha dele foi para o convento. Exatamente, entendeu? Então, essa ideia de que a religião é inimiga da ciência e vice-versa, essa é uma ideia muito recente, entendeu? Essa é uma ideia muito recente, porque historicamente os grandes avanços esteve atrás. Por exemplo, na Índia, se nós usamos hoje os números que a gente chama de arábicos, né, que na verdade não são arábicos, né, são indianos, eles nasceram onde? Nasceram nos templos hindus. Ou seja, foi a religião que trouxe para nós essa questão dos números que nós usamos, né? A contagem do tempo em 60 minutos, não sei se vocês sabem disso, nasce lá com os acadianos e os babilônicos, mesclado em santuários, porque os santuários antigamente eram as universidades, né? Universidades e santuários se confundiam no mesmo ambiente. Então, essa contagem de 60, usando o número 6 aí, os 60 minutos, 60, é uma contagem que veio de lá. E veio de quê? Da religião, né? Então, como é que a gente pode dizer que a religião é um entrave para o progresso da humanidade? A gramática, olha aí, a gramática, ela vem o quê? Também lá dos hindus. De onde? Dos templos. As letras vêm de onde? Lá da Mesopotâmia. De onde? Da religião também, né? Então, é muito, eu diria assim, é muita ingenuidade achar que a religião é o entrave, né? Agora, é verdade que existem os fundamentalistas, né? Que realmente que são anticientíficos, né? Só relembrando também a Idade Média, os grandes cientistas árabes, né? Que eram muçulmanos, né? O álcool que nós temos hoje, que é utilizado aí, que veio de onde? Veio lá da cultura islâmica. Cirurgias de olhos que os judeus já faziam, né, na época da Idade Moderna, né? O pai de Fernando de Aragão, né, que praticamente estava cego, e foi um judeu que fez uma cirurgia de catarata naquela época, Adriano. Você já imaginou você fazer uma cirurgia de catarata naquela época e dar certo, né? Quem fez isso? A religião. A religião. A Isabel da Castilha, né, não podia ter filho, né? Ela não podia ter filho. Foi lá um judeu, né, religioso, com a sua ciência judaica, né, fez um tratamento em Isabel. Isabel conseguiu ter vários filhos, né? Então, perceba, os navios de Colombo só conseguiram chegar aqui devido aos cálculos feitos por matemáticos árabes, né? Então, como é que a gente vai dizer que a religião é o entrave para a ciência? Isso é uma coisa moderna, isso é uma coisa realmente de quem
não leva a sério a história, né? A história da ciência, a história da filosofia, porque eu não troco Isaac Newton, eu não troco aí grandes filósofos do passado por esses pseudocientistas hoje em dia, né? Realmente. E também, pastor, e não trocar por simples papagaios repetidores de versículos também, que é o que a gente vê muito por aí. Exato, também. Isso aí é outra ideologia. Isso já rende outro programa, pastor. Olha, Marcelino, adorei a conversa de hoje, são 9h da manhã, certo? Eu já queria aproveitar a oportunidade de convidar o pastor para retornar em um outro momento. Isso, o pastor também lançou livros, né? A gente pode depois discutir sobre esses livros. Tem muita coisa que eu queria falar. Eu queria saber o que é que o pastor pensa, por exemplo, do Olavo de Carvalho. Que é um filósofo sem diploma. Sim, não, eu posso. É rapidinho, a gente pode. Observe bem, eu quando eu vi falar de Olavo de Carvalho a primeira vez, né? Eu tive o preconceito, aí vem a questão do preconceito, porque Olavo ele é muito anti-protestante, né? Ele é negacionista da Inquisição, suaviza a questão da escravidão, a questão da reforma protestante, etc. Então isso criou um certo receio, né? Mas depois, né, eu fui analisar a obra dele, né? E do ponto de vista filosófico, né, é realmente um material excelente no ponto de vista da filosofia, né? Eu falo aqui da filosofia, né? E a importância do Olavo, na minha opinião, foi ele fazer com que o brasileiro se preocupasse com política, né? Porque eu estou com 55 anos, vou completar agora no final do mês, e política, não sei, vocês são mais jovens, mas política não era um assunto que todo mundo se interessava. E hoje o Brasil está interessado, né? E até demais, né? Como disse o Adriano, fomos para os extremos, né? Mas eu acho isso uma coisa boa, porque no passado nós éramos muito indiferentes, né? E agora estamos envolvidos. Então, eu creio que o papel do Olavo é importante, né? Lógico, eu discordo de muitas coisas que ele disse, sem dúvida alguma, mas o ponto, assim, para encerrar isso aqui, que eu acho que é importante, porque o Olavo é dos maiores autoridades sobre a esquerda no Brasil, né? Então, teoricamente, eu acho que dificilmente você vai encontrar alguém com aquele peso, né, acadêmico. E isso é muito bom para poder enfrentar a academia, né? Porque quando vocês já passaram por faculdade, vocês sabem que as ciências sociais e ciências humanas hoje realmente é promotora de ideias marxistas e coisas dessa natureza, né? Mas é isso aí. Mas, no geral, é um pensador, né, importante, como também os demais, né? A gente não pode esquecer também, não é só de direita, né? Mas os pensadores também de esquerda, que são importantes para que haja essa dialética, né? Para que haja essa dialética. Porque o pensamento unitário, ele realmente é sempre muito perigoso, historicamente falando. Com certeza. Adriano, eu queria até que você lesse aí os nossos... as nossas participações aí no Facebook antes de irmos. Vou dar um abraço aqui para o Fernando Leal, para o Ricardo Ferreira Pimentel, o Carlinhos Maravilha, grande Carlinhos, Carisson Mesquita, grande amigo da gente, Almeida Júnior, Ticiane Rodrigues, aqui o Haroldo Barreto, o doutor Haroldo, lá no Renato Parente, um forte abraço. O Carisson Mesquita falou que foi bem esclarecedor. O Saulo Henrique, que entrevista qualitativa. Parabéns pelas reflexões e pensamentos em prol da nossa saúde emocional, viu? Com certeza, Saulo, um abraço. A você de casa, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Obrigado ao seu Bernardino, dona Fernanda. Obrigado, dona Estela, seu Wilson. Enfim, obrigado a todos vocês que nos honram diariamente com a sua audiência. Você fica agora com a maior festa do rádio sobralense. Vem aí Estação 101 com Lio Vasconcelos, Fidel Oliveira e Sandrinha Praciano. Muito obrigado, pastor. Até a próxima, viu? Querido. Você ouviu na Paraíso FM. Paraíso em debate. Paraíso em debate. A rádio feita pra você.